Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Hoje com um hacker de carteirinha aqui. Vamos falar com o Daniel Vossos. Ele na verdade, ele é fundador da Stasis, que é uma plataforma digital de saúde que oferece consultas automatizadas e suplementos feitos sob medida para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Ele é formado em Economia na PUC do Rio Grande do Sul e Master of Science na Sorbonne, em Paris. Super prazer em tê-lo aqui, Daniel. Prazer, André. Vamos lá, cara. Eu queria que você contasse um pouco, né, da tua trajetória, né, e como é que você chegou na Stasis, né, essa vocação aí da parte de Health Tech, e qual é a grande oportunidade que você enxergou nesse mercado. Bora lá. Como você disse, eu sou formado em economia, mas eu sempre tive interesse de criar coisas, né? E o ramo da economia é um pouco mais tradicional, não tem tanto espaço para ter criatividade. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo mais sobre tecnologia. Até o meu pai sempre trabalhou com tecnologia, desde, enfim, mais de 30 anos trabalho com tecnologia. Eu comecei a ir mais para a área dele e me deparei com a parte de ciência de dados, que é uma área que está muito em alta aí, parte de inteligência artificial, machine learning, e está totalmente relacionada à parte de saúde, né? Mas como eu entrei exatamente na parte de saúde, foi por necessidade. Ao longo dos meus 19 anos até os 22, eu passei por muita dor, tive diversos problemas de saúde, etc. E comecei a pesquisar soluções para ver como que eu poderia melhorar a minha saúde. E fui em muitos médicos, etc. E o que eu acabei percebendo é que muitas vezes os médicos não estavam interessados em investigar o problema, né? Então você ia ali em uma consulta, ele te dava um tratamento padrão e acabava por ali. Não tinha um acompanhamento, não tinha o processo de investigação para ver o que estava acontecendo e o que poderia estar influenciando nesses diversos quadros aí que eu tinha de dor na articulação, cansaço, etc. Todas essas coisas do mundo moderno, né? E o que me incomodava muito era essa questão do determinismo dos médicos. Então, muitas vezes falavam, tá com dor nas costas, vou te dar um remédio aqui para dor nas costas. Ou tá com algum problema na articulação, é remédio para articulação. E, na verdade, o corpo ele é todo interligado, né? Então, o que a gente viu que é a ansiedade, a qualidade do sono, a questão de prática de exercícios, está tudo relacionado à nossa saúde. E a gente queria... quando eu digo a gente, eu e meu irmão, que é um dos sócios da empresa, a gente queria buscar uma solução um pouco mais holística, pode-se dizer assim, para abranger o corpo como um todo e buscar uma solução aí um pouco mais abrangente aí da saúde, né? Então, a gente foi estudando essa parte da saúde e a gente se deparou com um cara que se chama Dave Asprey, não sei se você já ouviu falar, que ele era um hacker no Vale do Silício. E ele ganhou muito dinheiro e a vida dele começou a desandar. Ele vendeu a empresa dele por uma bala. E aí ele pensou, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Tava super bem, ganhei muito dinheiro, agora eu tô estressado, tô dormindo mal, etc. E aí ele pensou, se eu posso hackear um sistema, por que eu não posso hackear meu corpo e entender melhor esses parâmetros, né? Que influenciam na minha saúde. Então, a partir daí, ele começou a se falar em biohacking, que é um termo aí que tá também super em alta, né? Só que um cuidado que a gente tem que ter quando fala em biohacking é a questão dos diferentes tipos de biohacking que existem. Então, existem algumas áreas que estão focadas mais em implantes subdermais, chips, enquanto tem outras áreas que focam um pouco mais na questão do bem-estar, práticas de exercício, meditação, respiração, que são coisas um pouco mais humanas, né, do que colocar um chip debaixo da pele, por exemplo. Então, a Stasis ela é focada nessas soluções mais humanas. Então, suplementação, vitaminas, extratos e práticas aí de exercícios e dicas de saúde que podem melhorar a nossa qualidade de vida. Legal. Quando você fala, né, de uma medicina mais holística, né, voltada a isso, para mim não sai da minha cabeça a medicina oriental, né? É uma medicina milenar que fala disso, dessa forma de interligação. Vocês foram buscar na origem um pouco dessa parte, né, da medicina oriental para buscar os insights e inspirações para a criação dos produtos? Bastante. Na verdade, todos esses extratos, aí, uma boa parte deles, eles vêm da medicina tradicional chinesa, indiana, mas o que a gente trouxe é a questão de mensurar os resultados e buscar os compostos que realmente funcionam, né? Porque o que a gente vê muito no mercado é diversas empresas vendendo suplementos que não têm necessariamente os princípios ativos que trazem os benefícios.
Então, normalmente, quando a gente fala de cúrcuma, por exemplo, que é um suplemento aí super famoso, que, na verdade, os estudos que tem com cúrcuma, eles pegam extratos padronizados com 99% de curcumina, por exemplo, que é o princípio ativo que traz os benefícios para a saúde. Mas muitos dos suplementos que vendem aí no mercado, eles não têm essa padronização para esse princípio ativo. Então, na verdade, a gente não sabe se esse suplemento vai ter o efeito que tem que reportado nos estudos. Então, todos os estudos são feitos com base em suplementos padronizados para o princípio ativo em questão. Então, a Stasis busca esses princípios ativos e substâncias de qualidade com base em estudos, né? Então, a gente uniu a medicina tradicional chinesa, indiana, etc., com a medicina moderna e estudos controlados, todos esses tipos de informação, né, mais robusta. Perfeito. E eu vi assim, né, pela linha de produto, vocês têm contra estresse, né, fadiga, né, insônia, etc. Você consegue efetivamente isolar esses itens? Quer dizer, como é que você consegue isolar, sendo que, exatamente como você falou, que teoricamente tudo está um pouco interligado, né? O estresse que gera um pouco a insônia, que gera um pouco a fadiga, quer dizer, como é que você consegue criar produtos específicos, sabendo que eles são coisas que são interligadas? Normalmente esses produtos eles agem como um todo no corpo, né? Então o que a gente está tomando ali para o sono, ele vai te ajudar na ansiedade, o da ansiedade vai ajudar para o sono. O importante é achar a origem do problema, né? Até a Stasis vem de Stasis Theory, que é um processo aí de resolução de problemas da Grécia Antiga. Então, o primeiro processo é identificar a natureza do problema. Então, qual que é o problema que a pessoa está tendo, qual que é a gravidade do problema, a partir daí buscar um plano de ação e mensurar o resultado ao longo do tempo. Então, é muito importante mensurar o resultado para também, caso alguma coisa não esteja tendo efeito desejado, a gente poder trocar aí o rumo da coisa. E outro ponto importante aí que vale mencionar é a questão do machine learning, que muita gente fala hoje em dia de machine learning, mas não sabe exatamente como que é feito, né? O machine learning ele é feito com base em observação e teste. Então a gente testa uma coisa, mensura o resultado, de acordo com o resultado, muitas vezes uma taxa de erro ou uma melhora em algum indicador de saúde, a gente consegue ir balizando, por exemplo, aumentar uma dosagem, mensurar de novo um resultado, ver como comportou, aumentar, diminuir a dosagem, por aí a gente vai achando os parâmetros de cada pessoa. Então, esse acompanhamento é muito importante para a gente achar os parâmetros específicos de cada pessoa e as substâncias que funcionam, na dosagem que funciona, mas isolar o problema especificamente é uma questão ainda bem complicada, né? Então, por isso que a gente trata o corpo de maneira mais global, né? Entendi. Vamos lá. Como é que você, assim, eu não sei se vocês já têm um plano de escalabilidade para o projeto de vocês, assim, né? Assim, eu vendo, assim, do ponto de vista muito de prevenção, né, desse tipo de coisa, como é que eu torno ele acessível e escalável? Na verdade, o plano da Stasis é justamente trazer uma medicina acessível e democrática para todos, né? Porque o conhecimento hoje em dia, ele está disponível, o conhecimento não é só necessariamente do médico específico. O que a gente fez é sistematizar esse conhecimento e tornar ele acessível para todos. Então, hoje em dia, com os algoritmos, a gente consegue mapear o conhecimento de um médico e disponibilizar ele para qualquer pessoa. Pode ser o melhor médico do Brasil, que muitas vezes uma pessoa de mais baixa renda, etc., não teria acesso necessariamente a esse médico, mas se a gente consegue sistematizar esse conhecimento, a gente traz isso para todos, né? Então isso que é muito interessante do projeto da Stasis, tornar mais democrático o acesso às informações de saúde. Legal, democracia, saúde, aí eu vou falar de uma outra palavra que são os laboratórios. Né? Os laboratórios faturam muito com as consequências de todos esses problemas, de estresse, fadiga, etc. Assim. Você acredita que hoje já poderiam ter doenças que seriam curadas? Eu tenho certeza que sim. Eu sou uma pessoa bem cética aí, então eu acredito que tem muito conflito de interesse no mercado farmacêutico, no mercado em geral, né? Mas a gente sabe que a indústria farmacêutica é muito grande e eles lucram muito com a doença, né? Então, o que a gente busca é uma solução tecnológica que vai ajudar o cliente ao longo da vida dele. Então, de maneira preventiva e não esperar ter algum problema e lucrar com esse problema. Então, a ideia é estar acompanhando aí o cliente numa jornada de vida mesmo e trazer melhorias contínuas. Perfeito. Tem uma indústria que está entrando nesse mercado forte, a indústria de alimentos, né? Que nessa de suplementação one-to-one, né? Mais ou menos que, né? A própria Nestlé, eu acho que tem outras empresas já entrando um pouco nessa seara.
O que você, quando essas empresas entrarem, o que você acredita, assim, que a sua empresa pode ser engolida, ela pode ser comprada, ou ela pode ser feito um collab? Qual você acha que seria um caminho no momento, numa competitividade com uma grande empresa alimentícia ou de suplementação que entre nisso aí? A maior dificuldade das grandes empresas hoje é ter uma flexibilidade tecnológica. Então, por isso, muitas vezes acabam comprando empresas menores, startups, etc., que conseguem ter muita agilidade no processo de implementação de novas tecnologias. Ao meu ver, essas grandes empresas elas acabam comprando empresas menores, mas o que não pode se perder são os valores, né? Porque muitas vezes chegam esses predadores, pode-se dizer assim, e acabam com os princípios ali, os valores da empresa. Então, para mim sempre foi muito importante estar fazendo uma coisa que gere valor. No momento que se perde isso, a empresa não está agregando valor para as pessoas, para o mercado. Então, por mais que se venda, independente do modelo de negócio, o importante é manter as raízes e os pilares do que é o negócio, né? E o negócio é ajudar as pessoas, querendo ou não, esse é o nosso negócio. E você vê no futuro próximo, a gente mediou um evento, né, na Espanha sobre Food Tech, né, no ano passado. Foi muito legal, assim, né, falando sobre, né, o futuro da indústria da alimentação, a revolução aí que está acontecendo, plant-based, tem um monte de coisa. E tem essa parte do produto one-to-one. Assim. Você acredita que, por exemplo, uma suplementação, um produto como o da Stasis poderia ser disponibilizado no lugar físico onde a pessoa faça a sua composição e saia lá com o produto? Eu acredito que sim. Até uma das ideias da Stasis é levar os produtos para locais físicos por meio de um totem, por exemplo. A pessoa pode ter um totem ali, um iPad, alguma coisa do gênero, que ali mesmo numa farmácia, por exemplo, ela consegue fazer uma consulta online e já ter acesso a algum tipo de suplemento. Claro que a produção é um pouquinho mais complicado, porque quando a gente fala de medicina de precisão, está falando em dosagens específicas, né? Então, precisa de um certo tempo aí para produzir esses suplementos. Mas tem soluções aí relativamente, a gente fala de clusters, né? Então existe clusters de produto. Então isso a gente poderia indicar em uma farmácia e já dar acesso a uma personalização um pouquinho mais básica, mais instantânea, que vai ajudar o cliente. E não é uma solução one size fits all. Por exemplo, no caso de multivitamínico, tem o sênior, tem o multivitamínico sênior, o para mulher, o para homem, tem uma diferença de idade, mas tirando isso não tem nenhum outro tipo de personalização, né? Então, no momento que isso está em uma loja física, a gente consegue sim trazer mais especificidade ao produto e que vai atender melhor a pessoa. Quão longe estamos do one-to-one mesmo? Eu quero um produto 100% personalizado. 100% personalidade. Olha, eu acho que eu diria que uns 5 a 10 anos, porque é uma questão aí de produção, né? Até nos Estados Unidos já tem empresas que eles fazem todo o processo de produção de cápsulas automatizado. Então é uma solução bem interessante, mas precisa de um capital bem alto aí para ter esse tipo de solução. Perfeito. Vamos entrar Mas tecnicamente é possível. É possível sim. Talvez seja exatamente o time, né? De escala, né? E de produção, né? Exatamente. E aí, assim, falando de produção, eu ia falar uma pergunta, mas eu vou fazer outra, então. Vamos falar do 3D. Uhum. Então, você vê que o teu produto possa ser acessível via 3D, quer dizer, assim, a gente percebe aí que a parte de 3D na área de Health Tech está acelerado, mas assim, eu não sei qual é aonde, né? Assim, o teu produto poderia estar disponível ou não? Olha, o nosso produto é uma produção um pouco mais tradicional, né? Então não necessariamente o mercado de 3D vai nos agregar tanto valor. O que eu já vi recentemente, uma empresa que produz Gummy Bears, eles fazem via impressão 3D. Mas o nosso foco é mais no software em si e no produto que vai ajudar aquela pessoa a ter um ganho do que no método de produção dele. Então a gente está mais interessado em trazer a substância certa, na dosagem certa, para o cliente certo, do que pensar de inovar na maneira que a gente vai produzir ali efetivamente a substância, né, o produto. Entendi. E agora eu vou voltar àquela primeira pergunta lá. Como é que a inteligência artificial ajuda na composição das fórmulas, na composição do produto? O que é? Ela está sendo usada hoje na produção? Ela está sendo usada justamente como eu te comentei, né? A inteligência artificial, o machine learning principalmente, ele é testado, mensurado e calibrado. Então o que a gente faz? A gente tem uma recomendação inicial para o nosso cliente, que é um ponto de partida. Todo modelo tem um ponto de partida, que são os parâmetros iniciais. O que isso quer dizer?
que com informações limitadas eu consigo dar o meu melhor palpite. Então, a partir de uma consulta, que nem o médico faz, a partir de uma consulta, ele consegue entender ali os parâmetros do cliente, do paciente, no caso, e consegue dar uma indicação. Depois que faz um exame de sangue, ele consegue analisar os resultados e chegar numa outra solução, potencialmente. E depois que o paciente toma um remédio, faz algum tipo de tratamento, ou enfim, muda o estilo de vida, ele volta no médico e o médico tem novas informações sobre esse paciente. Ele sabe que ele tomou o remédio X, praticou atividade física e teve o resultado Y. E a partir daí ele consegue pensar, dependendo do resultado, numa nova solução e mensurar isso e acompanhar. Então, esse processo de inteligência artificial, pelo menos na Stasis, ele é muito focado na parte do acompanhamento e calibragem das substâncias e das dosagens. Então, a gente utiliza dessa forma. Entra muito na questão de regressão linear, de parâmetros, então a gente usa dessa maneira. Legal. Então vamos tirar então o machine learning do teu produto e vamos colocar na medicina. Os médicos, cara. Médico, quando você vai numa clínica, ele vai fazer uma análise clínica, tem exatamente a experiência de tantos pacientes que teve na vida, mas você pode hoje ter um computador que tenha uma experiência de milhões de pacientes com aquele diagnóstico. Aí é uma pergunta bem polêmica. Até quando assim, seria fundamental a presença humana de um médico para te fazer um diagnóstico, ou você efetivamente está falando para um robô? Não, o médico ainda é muito importante, primeiro porque o conhecimento vem do estudo do médico, né? Então, por exemplo, os algoritmos que a gente desenvolve na Stasis, inicialmente o ponto de partida é o médico, porque a inteligência por ela mesma ela não pode dar uma recomendação ali para tomar uma determinada substância ou para fazer, para mudar determinado hábito sem um input inicial, né? Sem um parâmetro inicial que é o conhecimento da medicina que a gente tem hoje. A partir daí, a inteligência artificial ela nos ajuda a achar os melhores parâmetros. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente vai no médico, ele nos pede um exame de sangue, por exemplo. A gente faz o exame de sangue, vai na consulta de retorno e para por aí, muitas vezes. A gente não tem esse acompanhamento ao longo do tempo. Cada 3 meses eu vou refazer o exame, vou ver como é que está meu corpo, vou testar uma substância nova, vou diminuir uma dosagem. Então, a inteligência artificial nos ajuda a fazer esse acompanhamento sistematizado e automatizado para achar os melhores parâmetros com base em informações iniciais que foram trazidas por médicos, pela medicina, enfim, toda a medicina tradicional, né? Aí eu vou então, o modelo em si ele não criou a inteligência sozinho, precisa de um input humano. E claro que tem casos que o médico ainda, em casos graves, que pode ser, o caso grave ele pode ser identificado pelo algoritmo e tratado por um médico, por exemplo. Então, eu vejo mais como uma mescla entre os dois do que necessariamente excluir o médico ou só ter o médico. Eu acho que os dois aí mundos, misturar esses dois conceitos aí de digital e físico é o melhor caminho. Até quando? Olha, essa é uma pergunta polêmica, né? Porque eu acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar, mas no momento que a gente perde essa questão humana, as coisas ficam um pouco aí abstratas e obscuras. Até porque a maior parte das pessoas não entende exatamente o funcionamento dos algoritmos. Então, no momento que o algoritmo está dando, por exemplo, o ChatGPT ou todas essas tecnologias novas que a gente vê por aí, as pessoas não sabem exatamente por que ela está indicando o que ela está indicando, por que ela está falando o que ela está falando. O que elas sabem é que elas dão input e tem um output ali de um algoritmo, de um modelo. Mas é muito importante entender o porquê aquilo está acontecendo, né? E muitas vezes o porquê, que nem eu te disse, é com base no input de um médico, num conhecimento aí que já foi consolidado ao longo dos anos. Mas eu acho importante, assim, opinião pessoal, ainda ter a opção, em casos específicos, de poder falar com um profissional da saúde. O algoritmo está aí para nos auxiliar e não substituir os humanos, né? Essa é bem polêmica, tem gente que acha... Tenho certeza que tem gente que acha que a tecnologia está aí para nos substituir, né? Talvez quando a gente entrar numa era dos algoritmos criativos, que eles começam a ter, né, as suas vontades, as suas criações, aí pode ser um momento diferente aí, né? Eu queria entrar na parte de longevidade, né? Não sei se você já... Mas o nosso primeiro entrevistado internacional foi o Albert de Grey. Você conhece ele? Já ouvi falar. É um cientista inglês muito polêmico e ele fala que as pessoas que vão viver 300 anos já estão nascendo. Você acredita nisso?
Eu acho que elas não estão nascendo ainda, para ser bem honesto. O que a gente vê, assim, a qualidade da comida que a gente come piorou ao longo dos anos, a questão de agrotóxicos, a qualidade do ar, tudo isso está influenciando negativamente na nossa saúde. Por mais que a expectativa de vida esteja aumentando, a gente vê que tem diversos fatores que estão contribuindo negativamente para a nossa saúde. Então, pessoalmente, eu acho que o importante não é necessariamente viver 300 anos, etc., é ter uma vida de qualidade enquanto a gente está vivo. E é isso que a gente foca, né? Então, trazer a melhor qualidade de vida possível enquanto a gente está aqui, não necessariamente falar, vou te dar uma cápsula ou uma indicação que vai te fazer viver 300 anos, enfim. Eu acho que as pessoas ainda não estão nascendo, as que vão ver 300 anos. Acho que isso é um processo um pouco mais gradual, se é que vai acontecer. As pessoas estão ativamente buscando isso, né? No Vale do Silício, todos os centros aí de tecnologia, esse é o grande objetivo dessas pessoas que criam as tecnologias. Né? O ponto que ele fala é o seguinte, assim como um carro, que você sabe exatamente, eu sei que quando na revisão dos 20, eu vou ter que trocar ali, eu vou ter que fazer alguma coisa, etc. Na revisão dos 50 mil, vou ter que fazer isso aqui, vou ter que trocar os pneus, etc. E o que ele fala é um pouco essa analogia. Fala assim, teoricamente, se eu sei preventivamente tudo que pode dar problema com o fator tempo, então ele pode ser previsível. E sendo que se ele for previsível, eu posso fazer algum tipo de intercepção, né, de interrupção, isso daí. Sim. E a partir do momento que eu faço isso, eu posso sim gerar um... É a linha de lógica dele de raciocínio, né? Essa analogia com o carro é interessantíssima, né? A revisão dos 20, dos 30, dos 40, que é a mesma coisa com a gente. Eu tenho 70, 80, 90 anos, eu sei que né, as células vão envelhecer aqui, aqui elas começam a perder a força, aqui elas... Quer dizer, se teoricamente você trabalha com alguma intervenção preventiva que tende a longevidade. Na teoria é isso sim, porque a gente tem com todos esses modelos que a gente tem hoje em dia, a quantidade de dados que a gente tem cada vez mais robusta, enfim, uma quantidade gigante de dados sendo produzida por dia, a gente tem um poder de predição, principalmente se a gente consegue diagnosticar algumas doenças com antecedência. A questão é que tem diversas doenças novas que vão surgindo ao longo do tempo, que isso a gente não tem como prever também. Então pode falar, agora eu tenho a probabilidade de ter câncer de 50%, dado os teus hábitos alimentares, dado o teu estilo de vida, mas no futuro tem diversas outras coisas que a gente ainda não sabe como vão se desenrolar, né? Então eu sou um pouco menos determinístico nesse sentido. Eu acho que tem muita mudança aí que aconteceu ao longo dos anos, a gente tem que analisar um pouco melhor como isso vai impactar a nossa vida, enfim, como que isso vai se desdobrar ao longo do tempo. A questão do uso de celular, né? As pessoas hoje em dia, celular, computador, todos esses tipos de tecnologia, a gente não tem estudos de longo prazo mostrando como isso impacta a nossa saúde. A gente sabe que não impacta positivamente, traz, claro, diversos benefícios para a sociedade, mas para a nossa saúde não são, assim, benefícios, eu diria. E a gente não sabe o que isso pode causar, então isso pode trazer novas doenças, enfim, que a gente não tem como mensurar agora e fazer uma predição para falar, se eu tratar essa doença aqui, eu vou conseguir viver mais 100 anos e por aí vai. E tudo é estatística, né? Estatística é uma generalização, então a gente sabe na média, mas do indivíduo em si é um pouco mais difícil de dizer. Perfeito. Eu sou uma prova concreta disso daí, porque eu fui um dos primeiros beta-testes de cirurgia de miopia, que não era ainda com laser, era com pontinha de diamante, só que eles falaram que depois de 10 anos voltava ao contrário, quer dizer, foi exatamente esse exemplo, quer dizer, né? Ou seja, fui ali um beta-tester e depois de 10 anos eles comprovaram que todo mundo tinha feito essa operação, ela voltava com uma hipermetropia, né? Quer dizer, mais ou menos uma coisa parecida com essa. E também é uma questão que eu tenho sobre a cirurgia bariátrica também, né? Eu não sei se a gente tem casos de longo prazo, né? Assim, o quanto que você fazer uma ruptura, aquilo que pode gerar, eu não sei também. Qual que é o problema que isso pode causar lá no futuro? Pode resolver uma coisa agora, mas criar um problema no futuro. A gente não sabe, né? Assim, é uma cirurgia de 20 anos, né? Não é mais do que isso, né? Então eu não sei, né? No longo prazo que isso pode acontecer, né? Concordo. Claro que daí lá no longo prazo, quando descobrirem esse novo problema, vão começar a trabalhar para resolver esse problema. Então acho que a vida em si é uma resolução de problemas contínua, né? Exato. Vamos lá, eu vou fazer uma última questão agora, Daniel, tá ótimo o papo, mas eu queria falar sobre como é que eu separo o que é science e fake science. Olha, a gente até comentou antes do mercado das indústrias farmacêuticas, etc. Então, até a gente
a gente seguia com base em estudos, mas a gente sabe que até os próprios estudos, muitas vezes, eles estão enviesados, né? Então, tem que se levar em consideração o conhecimento da medicina tradicional, da ciência em si, mas também a observação individual do que a gente sabe que é bom para nós e o que funciona. Então, acho que é um balanço entre estudos, o que é reportado pela comunidade científica e o que a gente sabe por um conhecimento intrínseco, por a gente conhecer o nosso corpo, do que é bom para nós, para o nosso corpo, né, especificamente. Mas na era da informação é cada vez mais difícil aí, separar o que é ciência de verdade e o que é opinião, ou o que é uma ciência com uma metodologia fraca, o que é política em cima da ciência. Porque a ciência, muitas pessoas acham que é muito determinística, mas quando a gente vai subindo a hierarquia, a gente vê, na verdade, um fenômeno político na ciência, né? A ciência é dominada pela política hoje em dia. Não é um processo aí de investigação puro e racional. Ele tem forças maiores, tem interesses econômicos, então é difícil aí saber o que é efetivamente motivado por política e o que é um fato científico, né? Aquela velha pergunta, né? Quem audita os auditores? Ninguém exatamente. responde, né? Ninguém responde isso, né? As pessoas falam, é a ciência, mas a ciência, quem financiou a ciência? Quem tem interesse nisso? Quem são os grupos políticos e econômicos que estão com interesse nesse determinado mercado, nesse determinado estudo? Então, tem que ter o discernimento, tem que ler muita coisa e conhecer a natureza humana também, né? Essa é uma pergunta, então, fazer especificamente do teu negócio. Como separar joio do trigo? Como é que eu consigo olhar para essa empresa, pesquisar e falar assim, nossa, pesquisa tem critérios científicos, se ele está me falando sobre algum componente ativo. Como é que eu consigo me precaver do trigo, né? Desse mar aí de possibilidades, de produtos aí que prometem um monte de coisas. Como é que eu consigo separar isso daí? O primeiro ponto, quando vai analisar um estudo científico, um paper, por exemplo, o ponto crucial é analisar ali a parte que fala se tem conflito de interesse. Aí, se não tem conflito de interesse, a gente já segue ali com o estudo. Outro ponto é a metodologia. O padrão ouro hoje em dia é o Randomized Blind Placebo, que na verdade são grupos de controles randomizados. Então, a gente pega uma população aleatória e representativa e que não sabe exatamente o que ela está tomando, para a gente poder controlar os resultados e tirar a questão ali do efeito placebo da jogada, né? Então a gente consegue ter uma metodologia robusta para isso. E a questão dos princípios ativos, que eu te comentei, que muitas empresas vendem suplementos que não tem o princípio ativo, que é o que foi utilizado no estudo. Então é só, por exemplo, um extrato que tiraram ali da cúrcuma, mas ele não está padronizado para o que foi indicado no estudo, que é o que efetivamente vai te trazer os benefícios. A pessoa comum, ela quer ter o produto e quer ter o benefício, ela não quer ir atrás de um estudo para saber se tem o princípio ativo X que vai ajudar ela. Então, toda empresa ela é formada por pessoas e as pessoas têm que ter os valores corretos para poderem ajudar os pacientes e os seus clientes, né? Então, eu vejo muito mais em analisar o valor da empresa e o que ela está oferecendo para o cliente. Acho que é a parte mais importante aí na hora de escolher o que a gente vai comprar. E saber abstrair o que é marketing e o que é ciência também, né? Então, não é fácil, né? Não é fácil. Mas é importante. E esse é um ponto que a gente sempre bateu muito na Stasi, né? Para mim nunca fez sentido criar uma empresa que vai vender por vender ou só para ter uma empresa. Então o que a gente quer é ter produtos que funcionem. E para funcionar tem que ter o embasamento por trás, tem que ter o estudo, todo esse tipo de controle, né? Então a gente sempre focou em produtos de qualidade, tecnologia que vai efetivamente ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente vê essa questão da inteligência artificial sendo utilizada de maneira genérica. Eles colocam ali qualquer coisa hoje em dia é inteligência artificial, né? A gente sempre teve um pé atrás para falar o que é inteligência artificial e o que não é. Porque no momento que você está vendendo uma coisa que não é, você está enganando o consumidor, né? Então, para a gente falar a gente está vendendo inteligência artificial, eu faço questão de que a gente esteja fazendo exatamente isso e que o produto funcione. Então, legal. Assim que a gente vê as coisas na Stasis, né? Show. Daniel, como é que as pessoas te acham ou acham a Stasis? Acho que é legal aí, faz um merchanzinho aí, fala como é que as pessoas te encontram.
As pessoas, hoje em dia, elas gostam muito de coisas personalizadas, né? Então, a solução que a Stasis traz tem um apelo muito grande para essa questão da personalização, trazer o bem-estar. A gente sabe que a rotina hoje é muito corrida, muito estressante, e esses problemas aí auxiliam as pessoas a terem mais desempenho na vida delas, terem maior bem-estar, e isso é um apelo muito grande, né? Mas elas veem valor também em saber quem que está fazendo o produto. Então, como eu sempre fui uma pessoa que fui muito criteriosa e muito chata, no sentido bom, né, do que eu estou fazendo, de querer trazer valor efetivamente, então quando eu falo ali para meus amigos do que eu faço, do que a Stasis faz, eles ficam muito confiantes de que aquele produto realmente vai ajudar elas e que não é uma propaganda. Então, a gente está focado em trazer soluções que funcionam, em trabalhar em tecnologia que funciona, e não em criar um marketing ou um hype em cima de uma coisa que não é o que finge ser. Então, a Stasis realmente é uma empresa sólida que está focada em trazer os melhores produtos e trazer a tecnologia que vai ajudar as pessoas. Não, legal. O que você falou, né, cara? A empresa é feita de gente, né? E essa gente tem que comungar dos mesmos valores, né, dos fundadores, porque senão não vai para frente. Exatamente. Obrigado aí. E aí, pessoal, papo ótimo aqui com o Daniel Vossos. Vamos lá, mais uma pro Future Hacker. Valeu, pessoal. Future Hacker. Life. Path. Future.